Olha só, eu estou aqui para falar de coisas espirituais, coisas do Espírito Santo, a respeito do Espírito Santo. Eu sei que existem divergências quanto ao assunto, mas eu quero ser bem bíblico aqui junto com você. As línguas, elas são um sinal para nós. Atos capítulo 2, verso 4, foi por conta das línguas, esse sinal que todos ficaram sabendo sobre a descida do Espírito Santo. O texto bíblico vai dizer em Atos 2, 4 assim, ó: todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito permitia que se expressassem. Daquelas pessoas que estavam ali no cenáculo naquele dia, a Bíblia não disse que 80% delas falaram em línguas. Não, a Bíblia diz que todos os que estavam ali falaram em outras línguas. Então, é um sinal, é uma evidência, sim, de que o Espírito Santo nos preencheu. É uma experiência diferente. Existem 3 experiências que a gente precisa entender a respeito do Espírito Santo. É o que confunde muita gente não saber delas. Primeira experiência, a gente pode até falar num outro vídeo somente sobre essas 3 aqui. Primeira experiência é o que o apóstolo Paulo chama de o selo do Espírito. É quando você nasce de novo, o Espírito Santo vem morar dentro de você. A segunda experiência é essa, a do batismo no Espírito Santo, que é um revestimento do alto. O portal se abre para que você flua nos dons do Espírito. Você é revestido de poder. E aí você pode fluir e sair por aí pregando o Evangelho de uma forma completamente mais fluida do que quem não foi cheio do Espírito. E existe uma outra experiência que o texto lá de Efésios vai dizer, que é o enchimento com o Espírito Santo, né? Enchei-vos, não vos embriagueis com vinho, no qual de solução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Você pode continuar. A primeira experiência que eu disse é uma experiência única. Não fica acontecendo todas as vezes na sua vida. A segunda também. Uma vez que você é revestido, você é revestido. A terceira não. Ela é contínua, é uma experiência mais contínua. Então, em primeiro lugar, o crente precisa falar em outras línguas porque foi um sinal que Deus nos deu. Em segundo lugar, o apóstolo Paulo vai trazer a ideia de uma edificação pessoal. Lá em 1 Coríntios capítulo 14, verso 2, vai dizer assim: pois quem fala em línguas não fala por intermédio de homens, mas de Deus. De fato, ninguém o entende. Pelo Espírito fala mistérios. Essa palavra mistérios traz a ideia de segredos divinos. Você é edificado. Você é edificado. Quem fala em outras línguas, o apóstolo Paulo vai dizer: edifica-se a si mesmo. Aí tem gente que levanta uma questão: não, se for para falar em línguas, é para trazer uma mensagem para a igreja. Agora, eu te pergunto, como é que você quer edificar uma igreja, toda uma igreja, se você não aprendeu nem edificar a si mesmo, em primeiro lugar? Então, essa edificação pessoal, ela é extremamente importante. Você está entendendo aqui? É um sinal inicial, é uma edificação pessoal, você pode de forma proposital edificar a si mesmo. E também as línguas nos lembram da presença do Espírito Santo que habita em nós. João 14 diz assim, versículo 16, 17: e eu pedirei ao Pai e ele dará a vocês outro conselheiro, que esteja com vocês para sempre, o Espírito da verdade. O mundo não pode receber porque não vê nem o conhece, mas vocês conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Ele falou para os discípulos, nós hoje podemos concluir que ele já está conosco. Então, sempre que você, crente, fala em outras línguas, a presença do Espírito Santo fica mais nítida para você. Não é que ele chega mais perto porque estava longe, não. Ele está habitando em você, mas mais consciente dessa presença você fica. É uma questão de consciência. Quanto mais conscientes da presença de Deus morando em nós, por intermédio do seu Santo Espírito, mais a vontade de Deus você vai desejar, vai se abrir para essa vontade, vai querer se lançar nessa vontade de fato. O que as línguas fazem conosco, além dessas coisas que a gente está falando? As línguas nos ajudam a manter as nossas orações em conformidade com a vontade de Deus. Existem orações que você não sabe fazer por você. É por isso que o Espírito Santo ele está aqui para te assistir ou dar assistência na sua fraqueza, porque não sabemos orar como convém.
Romanos 8, 26 diz exatamente assim, ó, da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos orar como devemos orar, mas o próprio Espírito, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. P.C. Nelson, um escritor do grego, ele diz que aqui se diz literalmente assim, ó, o Espírito Santo intercede por nós com gemidos que não podem ser expressados em linguagem articulada, nosso modo regular de falar. Aí ele vai dizer que passou a indicar que o texto grego ressalta que isso inclui não somente gemidos que escapam dos nossos lábios em oração, mas também o orar em outras línguas. Olha que poderoso isso. Então, isso concorda com o que o apóstolo Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios 14, 14. Se eu orar em línguas, o meu espírito ora de fato. Então, ele não fala a parte de você. Não é uma experiência à parte de você, fora de você, não. É tudo aqui dentro, acontece aqui dentro de você. Então, olha que benefício poderoso para a vida do crente. As línguas mantêm as nossas orações em conformidade com a vontade de Deus. É óbvio, não estou excluindo o fato de você ter que ir para essa palavra, conhecer essa palavra para estabelecer a vontade de Deus, conhecer ainda mais a vontade de Deus sobre a sua vida. Nada disso. Eu estou dizendo que é uma prática que também vai te ajudar a manter as suas orações em conformidade com a vontade de Deus. Por que você está falando isso, pastor Leandrinho? Porque existem orações que muitos de nós fazemos que dá para você pegar um saco de lixo e colocá-las ali e jogar fora, porque não estão em conformidade com a palavra de Deus. E eu falo isso sem medo de errar, falo isso com toda a responsabilidade. Leandro, você está dizendo que Deus não ouve as minhas orações? Não estou dizendo sobre Deus não ouvir o que você fala. Deus ouve tudo o que você fala, mas ele não pode ter compromisso com algo que nós falamos que não esteja em conformidade com aquilo que ele disse primeiro. Né? Que não estejam, se o que eu peço em oração vai contra o que diz a palavra de Deus, Deus não tem compromisso nenhum em me dar aquilo, em responder aquilo, né? Então por isso que eu preciso conhecer de fato a palavra, ok? Então essa realidade a gente precisa compreender. O que mais que o orar em línguas faz com a gente, o promove em nós? Orar em línguas estimula a nossa fé. Por quê? Você precisa de fé para orar em outras línguas. Tem gente que pensa que para orar em outras línguas eu preciso que o meu corpo entre em um êxtase, né? Eu sinta um redemoinho, um tremedeira, alguma coisa, uma catarse da planta dos pés ao alto da cabeça e minha boca começa a falar sozinho. Tem gente que vai para esse caminho, mas não. Uma vez que você é batizado com o Espírito Santo, você pode falar em línguas o momento em que você quiser. Sim, sim. Uma coisa é manifestação de dom espiritual, inclusive vou colocar outro vídeo aqui no canal sobre a manifestação dos dons espirituais. Agora outra coisa é essas línguas que nós recebemos como uma linguagem sobrenatural de oração. Então estimula sim sua fé. Judas, verso 20, está dizendo exatamente assim, ó, quanto a vocês, amados, edifiquem-se na fé santíssima que vocês têm, orando no Espírito Santo. Orar no Espírito não é oração silenciosa, orar na mente, né? Alguns estudiosos vão concordar conosco que esse orar no Espírito também fala sobre a oração em outras línguas. Então, a fé precisa ser exercida para falar em línguas. Você não sabe qual palavra você vai dizer, qual palavra virá. Você confia que Deus está te guiando, você confia em Deus, você confia que está falando os segredos divinos, né? Então, confiar em Deus nisso vai te ajudar com toda certeza a confiar nele em outras coisas. Ele nos capacita a orar até mesmo por aquilo que nós desconhecemos quando nós estamos orando em outras línguas. Faz sentido para você? Você não entendeu direito, você quer entender melhor ou você deseja se aprofundar mais nessas coisas? No vídeo não dá para a gente dissecar o assunto, então eu quero indicar para você aqui um dos meus livros mais adquiridos pelas pessoas ao redor desse Brasil todo, onde eu passo, as pessoas aos montes querem esse livro aqui, Preciso Falar em Línguas. O bom dele é que ele é fininho, você lê numa sentada só e chega rapidinho aí na sua casa, preço assim irrisório, menos do que um Big Mac lá do McDonald's que você pode comprar. E olha que eu não estou fazendo merchan para eles, né?
Então você pode adquirir aqui, olha só, mostrar o prefácio para você. Ó. Logo no primeiro capítulo você vai entender como acontecia a questão das línguas e a igreja primitiva. Como é que foi isso lá atrás? Você vai entender o que é ser um homem espiritual, o que é essa espiritualidade na nossa vida. No capítulo 2 você vai aprender sobre o derramamento do Espírito, como foi, qual foi a preocupação dos apóstolos quando o Espírito começou a ser derramado sobre a terra, sobre as pessoas, né? Tem uma palavra aqui inspirada de Deus para a sua vida. Olha, e Jesus? O que Jesus tem a ver com falar em outras línguas? Eu elucido isso aqui nesse livro. Batismo no Espírito Santo é evidência do falar em línguas. Quem fala em outras línguas é você, não é o Espírito Santo. Falando de segredos divinos, edificação pessoal. E aqui nesse livro, para você que não é batizado no Espírito Santo, eu até conduzo você aqui numa oração para que você seja batizado no Espírito Santo. Tem testemunhos diversos de pessoas falando que foram batizados no Espírito Santo, não ao ler simplesmente, mas ao serem conduzidos por uma oração que eu coloco aqui nesse livro. Você precisa adquirir, aproveite a promoção, que eu vou colocar um link aqui de promoção, só porque você está assistindo esse vídeo aqui, coloca aqui embaixo, clica, tem um link aqui na descrição, logo de cara tem a descrição, o link desse livro aqui, você pode adquirir, vai chegar na sua casa rapidinho. Onde os Correios entregam, chega esse livro aqui para você, tá bom? Então, que Deus te abençoe muito. Não se esqueça, você nasceu para dar certo. Se inscreva no canal, tá bom?